A escola é onde, juntos, formamos o alicerce para o futuro. Ela não apenas transmite conhecimentos, mas também ensina valores e abre portas. Mais do que nunca, precisamos reconhecer o papel da educação em conectar o passado com o presente, dando sentido às nossas identidades e desafios. Este ano, o tema da redação do Enem foi Desafios para a Valorização da Herança Africana e nos convida a pensar sobre as influências e as barreiras que enfrentamos para integrar nossa história africana à construção de uma sociedade mais justa. Nossa escola, com suas atividades que visam enriquecer o conhecimento e abrir diálogos, é um espaço onde todos podem refletir e se envolver com essas questões. Hoje, iniciamos a semana com o projeto Kikumbi, uma iniciativa que celebra as tradições africanas e promove o conhecimento e o respeito por essa herança. Esse projeto nos oferece a chance de vivenciar a riqueza da cultura africana e reforça nosso compromisso com a valorização desse legado. Que este seja o início de uma semana inspiradora e que cada um de nós possa sair dela mais preparado, não só para o Enem, mas para enfrentar e transformar os desafios da nossa sociedade. Então, é com muito orgulho, Nathalie, que eu abro oficialmente a Semana da Escola com o Kikumbi presente aqui nos nossos trabalhos e sempre digo, né, que tudo que vier em benefício dos nossos alunos, a escola está de portas abertas. Agora vai acontecer um cortejo, ele vai chegar aqui até a quadra e depois a Nathalie vai explicar e todas as dúvidas que vocês têm, os professores vão trabalhar lá na sala de aula, juntinho, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo aqui.
Boa tarde, então, a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui novamente, na escola que sempre nos acolhe também. A gente também faz atividades em outras escolas, mas aqui o Liberato nos acolhe em tudo. A gente mora aqui dentro por um dia. Queria, então, dar uma saudação aos mais velhos, aos mais novos. Aqui o nosso rei do Congo, Senhor Adão, a nossa rainha Ginga, Quênia, e aqui uma convidada muito especial, que é a rainha Ginga também, do Moçambique de Osório. Né? Aqui a gente costuma dizer que o cortejo que a gente faz é uma atividade artística, né? Não é com pretensão de ser uma continuidade do cortejo que existia aqui, né? Que era feito pela comunidade negra, mas sim uma apresentação artística de retomada, de memória, retomar a memória do que acontecia. Então, o evento também é uma proposta de construção de caminhos em rede, que é essa rede de congadas, né, que tem no Rio Grande do Sul, que precisa ser reconhecida e fortalecida para sua manutenção e perpetuação às futuras gerações. Hoje eu estou como agente territorial de cultura em Cachoeira do Sul e região, um programa do Ministério da Cultura com o IFSU, e trabalhando com uma rede forte e potente de agentes culturais do RS, onde também se pretende construir esse caminho. Então, esse evento, esse projeto, ele também é um ato político de articulação, mobilização e construção coletiva de políticas públicas que atendam melhor as culturas populares e tradicionais, as culturas de base desse país. Aqui com a gente também, entre os tamboreiros, a gente tem o André Tinguerreiro, Richard Serraria, Mimo, Letícia, Luciano, Inácio, o Rob, o Adilson e o Rodrigo, né? Mas em especial eu saúdo o André, que ele faz parte do Comitê de Cultura RS, o Liberarte RS, que é também, dentro dessa rede de agentes culturais, está fazendo então essa construção de redes. A Lei Paulo Gustavo, os recursos que permitiram a realização desse projeto também vieram de um ato político, de mobilização nacional, de muita luta e resistência do setor cultural, que resultou na Lei Paulo Gustavo, nome do artista que perdeu a vida para o Covid, assim como milhares de brasileiros que ficaram sem amparo do poder público naquele momento. Então, a Lei Paulo Gustavo levou pelo menos 2 anos para sair do papel, por perseguição de políticos que não admitem a cultura enquanto um direito e um dever do Estado de garantir o acesso e a manutenção. Agora a gente tem a Lei Aldir Blanc, com mais 4 anos, que a gente vai poder receber mais recursos, ter mais projetos, reconhecimento de trabalhos de grupos de base, de comunidades. Cachoeira do Sul precisa e vai entrar nessa nova era. O retorno da cultura como setor forte, que foi responsável, por exemplo, pela geração de 308.700 novos postos de trabalho, de acordo com o IBGE, em 2022. Nesse projeto estão envolvidos mais de 30 pessoas sendo remuneradas, artistas, técnicos, produtores, cozinheiras, profissionais da acessibilidade, além de serviços de divulgação, transporte, o recurso investido que vem dos nossos impostos, sendo diretamente retornados para a sociedade com cultura acessível a todos os públicos. E no mais, né, temos aí esses 4 anos que a gente precisa garantir também aqui para Cachoeira. Então, o projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo, instituída pela Lei Complementar 195 de 2022, Ministério da Cultura, Governo Federal, através do edital 01/2023 da Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeira do Sul. Com apoio da Associação Rainha Ginga, Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, Museu Municipal, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Associação de Deficientes Visuais e Cegos de Cachoeira do Sul e Escola Municipal Taufik Germano. Saúdo as presenças dos nossos convidados e convidadas de hoje, Grupo de Pagamento de Promessa de Quicumbi de Tavares, seu Luiz Faustino, a representante do Grupo de Moçambique de Osório, a Rainha Ginga Francisca Dias, representantes do Grupo de Quicumbi de Rio Pardo, Joelita,
A Luciana Praz, etnomusicóloga, que pesquisou e lançou o livro Maçambiques, Quicumbis e Ensaios de Promessa, Musicalidades Quilombolas do Sul do Brasil, que é uma das nossas principais referências. Está à venda, Luciana, com os mestres. O livro está à venda para quem tiver interesse, então, diretamente com os representantes das comunidades, tá? É muito interessante. Saúdo também as presenças da secretária de Cultura do município, Márcia Patel, a presidente do Conselho de Política Cultural, Dora Marisa Sárias, e a vice-presidente Miriam Ritz. Eu agradeço muito a presença. A gente tem um pequeno ato simbólico, através dessas articulações que a gente está comentando aqui. A gente tem essa rede, né, junto com Porto Alegre, e o Richard Serraria, que é nosso parceiro desde o início, né, e também pesquisador, também um articulador, através do Instituto Coinóis de Porto Alegre, ele conseguiu, então, o apoio para a produção de caixas, esses tambores que vocês assistiram agora. São tambores que são, né, usados hoje, não são tambores no estilo ancestral, né, como era antigamente, são tambores agora da nova geração, contemporâneos, mas é a forma que a gente está conseguindo ter instrumentos para fazer os toques, oficinas, trabalhar dentro das escolas, né? Então a gente consegue ter, porque a gente já tem tem pouquíssimos luthiers, que são as pessoas profissionais que fabricam tambores no Rio Grande do Sul. Então, o Richard, junto com Adilson, meu Deus, a gente conseguiu, então, esse apoio do Instituto Coinóis, para que um tambor para cada comunidade, né, para Tavares, para Mostardas, aqui para Cachoeira do Sul e para Rio Pardo. Isso? Então, hoje a gente vai chamar aqui a Joelita David, para receber, então, o tambor, que é o presente, né, dessa parceria do Instituto Coinóis para a comunidade do Rincão dos Negros de Rio Pardo. Eu não vou pedir para a Joelita falar agora, porque a gente vai ter na sequência uma roda de conversa com todos esses mestres e mestras, né, para a gente conversar melhor, então, sobre as manifestações, sobre as suas comunidades também. Então, a gente já está chegando agora, né, no lançamento do documentário Quicumbi em Cachoeira do Sul, retomando fazeres ancestrais, que começou em 2022 com a realização do primeiro cortejo de Quicumbi, do projeto Sarau da Memória, em parceria com a Associação Rainha Ginga, o grupo de Quicumbi do Rincão dos Negros de Rio Pardo e o grupo Alabeoni, hoje Nobre Tamboreiro, que trouxe, então, né, essa parceria trouxe, então, esse grupo de tamboreiros que a gente pôde apreciar. O projeto também, naquela época, financiado com recursos públicos, que permitiu, então, a gente fazer as primeiras entrevistas naquela época. O cortejo, como eu coloquei, é uma recriação cênica, uma intervenção cultural, sem a pretensão de ser a continuidade dos cortejos originais, mas uma forma de chamar a atenção para as manifestações culturais populares da população negra, que foram excluídas, omitidas dos registros oficiais da cidade, sendo sufocadas até sua extinção e apagamento da memória do povo negro da cidade. Mas que persistem até os dias de hoje, sem que a gente perceba essa influência, principalmente na música e nas práticas dos festejos populares. Convido, então, para a gente assistir o documentário e, logo após, a gente organiza aqui a roda de conversa com essa galera. Obrigada. Mediação da luxuosa Luciana Praz. Em fundo bordô, o desenho de uma coroa acima do título Quicumbi em Cachoeira do Sul, retomando fazeres ancestrais. Num gramado, um círculo de pessoas observa uma leitora. No pátio de uma escola, integrantes do Alabeoni percutem instrumentos e pessoas dançam. Sobre a mesa de um galpão, a estatueta de São Benedito é honrada com martelinhos de café e água, amendoim, quindins e merengues.
Atrás da mesa, uma boneca de pano, negra, de vestido dourado com laçarote e saia em padrão geométrico e colorido. No pátio, o grupo continua a tocar. Então nós estamos em território negro. Lair Vidal. Esse espaço é um território negro. Hoje, Praça José Bonifácio. Professora e pesquisadora. Ela foi uma vez Praça das Paineiras, ela foi Rua do Loreto. É negra na faixa dos 60 anos. Hoje, Praça José Bonifácio, nesse espaço onde a gente se encontra... Está sentada diante de uma árvore frondosa. Também, hoje, um dia foi Rua do Loreto. Nós, aqui nesse espaço, não exatamente aqui, mas nessas imediações, aqui teve o então Pelourinho. Suaves ondas quebram na beira da lagoa, onde a natureza esculpe um sinuoso corredor de areia, sobre o qual os guias param e contemplam o amanhecer. Os capes azuis contrastam com o céu nublado. Raios do sol amarelo claro incidem por entre as nuvens cinza e refletem nas águas serenas. Créditos. Proponente, Saia Rodada e Produção Cultural. Produção executiva e roteiro, Nathalie Weber. Produção e direção, opção A, produtora de vídeo. Audiodescrição e legendagem, 1000 palavras, acessibilidade cultural. Financiamento, Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeira do Sul, através da Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura, Governo Federal. Então, todas as entrevistas, as 7 entrevistas, elas estão disponíveis também na íntegra no canal do Projeto Sarau da Memória. Então, esse aqui é só realmente uma pequena amostra, né, o documentário, mas as 7 entrevistas estão na íntegra. Aí tem uns 10 minutos, um pouquinho mais de cada fala. Eu convido agora, então, para a gente fazer a roda de conversa. Chamo aí a galerinha que está na volta para chegar mais próximo, que aí a gente pode fazer uma roda mesmo, né, ficar mais perto, para a gente fazer esse bate-papo. Então, eu convido a Joelita David, de Rio Pardo, convido a professora Lair Vidal, convido a dona Francisca Dias, o seu Luiz Faustino, acho que ele foi se trocar. Tá vindo. Chamo o Richard Serraria e a mediadora luxuosa, Luciana Praz. Então, boa tarde a todas, todos, todes. Estou muito emocionada. Eu sou Luciana Praz, uma mulher branca. Estou aqui cercada de mestres e mestras e amigos. Sou natural dessa cidade, por isso estou especialmente emocionada por estar falando dessas manifestações tão importantes de quicumbis, maçambiques, ensaios de promessa, né, que eu fui pesquisar em um momento de pesquisa de doutorado na época, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nessas voltas que eu dei em várias comunidades, né, Osório lá, a mestra Preta me recebeu, mestra Francisca Dias, depois elas vão se apresentar. No Rincão dos Negros foi o falecido pai da dona Joelita que me recebeu, o seu Josi David, também o Adair, que as irmãs estão aqui, né? As gurias ali que sempre me recebem, comida boa lá no Rincão. E o chefe Faustino, que eu conheci numa ocasião gravando às 12 horas de ritual lá, segurando o microfone. Mas isso é outra história. Então, estou muito feliz e quero cumprimentar a Nathalie, quero cumprimentar a Saia Rodada, todo mundo que está envolvido aqui, pessoas tão queridas, Bia, minha vizinha da vida, minha amiga da vida, que é uma pessoa da Fundação também, cumprimentar a Rô, cumprimentar a Claudinha, presidenta da associação agora, e tantos amigos. Também estou muito feliz que estou aqui com a minha família, minha mãe, minhas irmãs. Pessoal, então, o que a gente pensou nessa roda de conversa? Que a gente pudesse, que os mestres e as mestras se apresentassem, falassem um pouquinho das suas histórias,
Ele vai ter uma surpresa, vão cantar. Eu acho que esse microfone está estourando pra caramba. Vamos baixar um pouquinho. Aí, eu acho que ficou melhor. Senão eu estava muito longe. Então, uma primeira rodada, cada um vai se apresentar. Mestra Francisca Dias, mestra Joelita, chefe Faustino. E depois a gente vai passar a palavra aqui para essa preciosidade, professora Laís. Outra preciosidade aqui, o amigo Richard. E daí, num momento seguinte, eu acho que a gente podia abrir também para umas perguntas do público. Tá bom? Eu fiquei com essa tarefa maravilhosa de mediar aqui. E quero dizer, então, que esse livro aqui, ao qual todo mundo aqui participou, está disponível, caso alguém se interesse em adquirir. A verba vai para as comunidades, né, Mestra Preta ou a Dona Joelita, quem quiser adquirir com elas. Sempre fortalece a comunidade, enfim. É isso. Então, podemos começar, Mestra Preta? Pode ser? Então, Mestra Preta Francisca Dias, do Maçambique de Osório, convidada super especial aqui. Se puder cantar um canto para a gente, falar um pouco de ti e um pouco do Maçambique, para o pessoal conhecer, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir licença aos meus ancestrais, a todas as minhas rainhas que passaram. Pedir licença ao meu rei de Congo, por ele não estar presente. E ao nosso grande mestre Faustino. Bem, gente, a música eu vou deixar para o final, tá? E depois a professora pode me ajudar. Mas meu nome é Francisca Dias, sou da Congada Maçambique de Osório, tenho registro lá do meado século XX, sou uma mulher negra, mãe de 3 meninos, e esses 3 meninos são filhos de Nossa Senhora do Rosário. Hoje vó, e preparando uma neta para ser a minha sucessora. Convivi muitos anos com a rainha Maria Tereza Joaquina de Oliveira, que morreu em 82, com 113 anos. Essa mulher me fez eu ser a mulher que eu sou. Essa mulher guerreira, luta pelo preconceito que temos na nossa cidade. E suceder essas 3 rainhas para mim, não só foi uma conquista, mas uma luta. Porque tu responder, eu como rainha, responder por toda a Congada, é uma luta. Bem, eu recebi vários prêmios, né? Vários prêmios. Que para mim foi muito grande, assim. E os prêmios foi Leandro Barros, Dona Isabel como mestra, mestre Lucindo, e é reconhecido, né, a Congada também pela cultura. É um patrimônio da cidade de Osório, e hoje também já está fazendo o processo para ser registrado. Mas nós não precisamos ser registrados, né? Nós não precisamos. Porque só a nossa história já é um registro. A Congada
é composta de 40 dançantes. É uma congada muito grande, que resiste. Ela tem capitão da espada, 2 capitães da espada. Temos 3 tamboreiros. E eu quero contar para vocês, os nossos instrumentos, nós fizemos nossos instrumentos. Se alguém dizer que toca tambor de Moçambique, vocês não acreditam. Porque o tambor do Moçambique é feito dentro da congada. Nós passamos e fizemos nossas oficinas para o nosso povo. O nosso instrumento, que é a maçacaia, que é usado na panturrilha, é feita por nós, dentro da nossa comunidade. E a nossa história, a história da congada, nós também passamos para nossas crianças. E eu vou contar para vocês por que esses dançantes. E por que as mulheres, que esses dançantes são tudo homem, e por que as mulheres do Moçambique são importantes nessa congada. Esse dançante é quando nós engravidamos, nós mulheres moçambiqueiras, e doamos os nossos filhos à Nossa Senhora do Rosário. Na doação dessas crianças, essas crianças não são mais minhas, não é meu filho, é filho da Nossa Senhora do Rosário. E aonde as crianças começam desde bebê, quando são apresentados à Nossa Senhora do Rosário, quando eles são apresentados aos reis, e eles dançam pela primeira vez nos braços dos guias. É ali que ele se torna moçambiqueiro. E para chegar a ser um grande tamboreiro, ele tem que passar por todo o ritual. Por isso que eu digo bem assim, tocar tambor de Moçambique não é qualquer um. Tem que participar desde lá, na vara de dançante, para chegar ao capitão, para chegar ao guia, para poder chegar e pegar um tambor sagrado. Então, quando eu vejo gente dizendo que estão tocando o tambor de Moçambique, eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Porque a primeira coisa que eu cheguei aqui, e quando eu vi vocês pedir licença para mim, para cantar uma música de Moçambique, vocês me ganharam. E quando eu ouvi vocês cantando a música, e não cantando a música errada, não no ritmo nosso, né? Não no ritmo do Moçambique, mas vendo vocês cantarem e não cantar a música errada, para mim, foi a melhor alegria da minha vida. E quando eu te disse bem assim, ó, se eu ouvisse cantando a música errada, eu ia cantar junto com vocês. Muito obrigado por ter feito essa parte. E a minha admiração a vocês, ao cantar a música da congada. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que aconteceu esse ano na Festa do Rosário. Eu vou botar uma imagem para vocês olharem. O que é aquilo ali? Pode passar, moça, por favor. Esse é o mestre Faustino. Melhor músico que tem de Moçambique. Ninguém, só tem uma pessoa para substituir
o Faustino. Nós temos 3 tamboreiros. E os tamboreiros não conseguem substituir o Faustino. Esse tambor aí tinha sido roubado da Congada. E estava com um músico da cidade de Osório. E a gente lutou muito para recuperar esse tambor. Muito. Porque esse tambor aí é do chefe Antônio. E esse tambor ali tocou para 3 rainhas. 3 rainhas. 3 festas de rosário. E pagamento de promessa. Então, assim, a gente não podia ficar sem ele. Lutamos. A pessoa queria fazer um documento para passar o tambor para o nosso nome. Vê se pode uma coisa dessa, gente. O tambor que nós construímos, ele queria fazer um documento para passar o tambor para nós. Eu bati de frente com ele. Ele mudou a cor do tambor. Só que todos os tambores do Moçambique têm um segredo dentro dele. E a gente abriu o tambor e a gente demonstrou que o tambor era nosso. Pode passar. A gente desmanchou o tambor e conseguimos provar que o tambor era nosso. Pode passar. Pintamos o tambor e eu não queria que ele mudasse a cor dele. Eu só queria que ele voltasse a ser o tambor que ele foi antes. A gente pintou de vermelho, que ele era. Pode passar. Esse aí é o outro tambor, que, nossa, de muitos anos. É antigo esse tambor. Pode passar, moça. Esse é o tambor que foi roubado. Do mestre Antônio. Pode passar. Esse é ele. Esse homem aí tocou para 3 rainhas. Pode passar. Ali é ele de novo. Pode passar. Pode passar. Eles modificaram para botar um microfone. Eles furaram. Pode passar. Esse aí é neto dele, o Antônio, chefe Antônio. Pode passar. Mestre Faustino, pode passar. Pode passar. Pode passar. Ele chegou com aquele triângulo vermelho. E a gente tinha que tirar o triângulo vermelho sem danificar o tambor. E eu sentei com eles assim, vamos fazer alguma coisa. Pode passar. Essas eram as cordas que ele estava. Pode passar. Aquela é uma parte do couro para poder puxar. Esse tem aqui, nós fizemos. Nós mesmos fizemos. Pode passar. Pode passar. Esse ali, o menino jovem que está ali, é meu filho, grande tamboreiro, que pode substituir o Faustino. É o único que tem, também é filho do Rosário. Eu doei meus filhos a Nossa Senhora do Rosário. Ele está desde pequeno na Congada. Pode passar. Pode passar. Aqui o tamboreiro é o Paulo, meu sobrinho. Adriano, o mestre Faustino. Adriano, meu filho, mais velho, tamboreiro. O Carlos, o mais negro, que é o Chita, o apelido dele é Chita. É o irmão do Faustino. Cristiano, meu sobrinho. Pode passar. Não tem mais? Então, recuperar esse tambor, para mim, foi uma coisa mais sagrada. Mais sagrada.
porque esses tambores, eles não tocam só na festa, eles trocam nas promessas, eles tocam no funeral, eles tocam lá dentro da igreja, que para nós, tocar dentro da igreja, que é uma coisa assim, um preconceito que eles têm, a gente consegue fazer isso. Osório consegue fazer a festa dos Moçambiques. Cada ano que passa, ela está ficando mais enegrecida. A parte cultural, a gente está trazendo só coisa assim, afro, que fala de nós, da nossa história. E isso aí é uma coisa muito grandiosa. Eu quero falar da música, a apropriação, né? A gente fala das músicas do Moçambique. Tem várias músicas, né? O Moçambique tem várias músicas. Tem música de salão, música de rua, música de promessa, música de igreja. É que nem o Kicumbis, né? Que se encontrava com o Moçambique lá para fazer a festa do Rosário, a abertura da festa. As músicas não são repetidas. Cada festa eles tocam, eles não repetem. As músicas, várias músicas. E aonde fica? Na mente. Como é que eles conseguem, né? O mestre Faustino, se não tocar o tambor, ele não sabe cantar. Né? Ele não sabe cantar. Eu só tenho uma música que eu consegui gravar, até hoje. E essa coisa de apropriação da música do Moçambique, sem pedir licença, para a gente é muito preocupante, né? Tem lá em Porto Alegre é papo poético, né, que eles chamam, né? E eles pegam e cantam a música que é: o tambor tá batendo, tá repinicando, o tambor tá batendo, tá repinicando, é seu dançante senhor, o tambor tá chamando. Isso é música de quem? Do Moçambique. E eles não dizem que é do Moçambique. Eles não falam. Agora teve uma tese de doutorado e essa música está lá. E não falaram que é do Moçambique. Nem citaram. Quando eu fui ler, eu fiquei assim, ó, horrorizada. Horrorizada. Tá? Tem um rapaz que é um músico de Osório, que é o Paulinho de casa, que está muito doente, que a Nossa Senhora sabe o que faz. E ele fez uma música chamada Nega Moçambiqueira. Essa música é uma música de amor. Uma música, ele não usou nada do Moçambique, ele usou apenas Nega Moçambiqueira. E foi uma coisa assim, que ela é linda. Ela ganhou a melhor canção, o melhor intérprete. E é uma coisa assim que foi grandioso. Eu acho que fazer música tem que saber fazer. Com qualidade. E não usando o nome da Congada. Não usando a música da Congada. Tá? E para me encerrar, né, para não alongar muito, eu quero que vocês escutem uma música. Essa música foi feita com o Grupo Moçambique. E ele se chama, é uma celebração à morte da rainha. Tá? E essa música é assim: tá batendo o tambor num gesto de despedida, no compasso Moçambique, choro de gente sentida, em cada conto um lamento, é o afastamento da rainha, e uma cantiga ao vento, que é um assobio que arrepia. No compasso do universo, bem ligeira é a passagem
cumprimos uma missão, antes de seguir a viagem. Rainha Ginga nos deixou, mas sua história está em nós, no som dos guizos do tambor. Ela vai seguir a viagem. Essa música é uma despedida da Rainha Ginga. Na sua despedida de morte. E essa música foi feita pelo Moçambique. E quem cantou foi uma cantora, não lembro o nome dela. E o grupo estava participando junto. E o ritual sagrado, a gente não faz, mas a gente faz virou uma peça de teatro com o grupo Moçambique, porque a gente queria botar essa música junto num evento, mas que não ficasse abalando tanto a congada, mas no mesmo tempo sim, porque entra uma rainha, uma menina morta, onde nós fizemos todo o ritual como se ela é a rainha que faleceu, e a gente é uma coisa bem emocionante. E vocês viram que essa música não tem uso de nada de música de Moçambique, só tem o Moçambique, a rainha. Então tem como fazer música sem usar, né? Sem usar. E a primeira coisa que a gente fala é respeito. Respeitar os mestres que estão lá, a congada que está lá lutando. Eu fico que nem eu digo para eles, se a gente não se abraçar com tudo que aconteceu na vida da gente, e eu digo para eles, pensam que os nossos antepassados passaram para que hoje nós estarmos aqui forte e resistente. Muito obrigada e desculpa pelo moto. Alô, obrigada, mestra Francisca. Depois eu vou fazer uma costurinha, mas agora eu vou passar imediatamente a palavra à mestra Joelita David, para a presidenta da Associação Quilombola do Rincão dos Negros, amiga querida, que também faz a sua fala inicial. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Joelita David Pencourt. Como ela já disse, sou filha do Farcido Jossi, um dos organizadores do Quilombo lá. E hoje estou presidente da comunidade, representando a comunidade da Associação Comunitária Quilombola Jacinta Souza, Quilombo Rincão dos Negros. Eu acho que estar aqui é um grande momento, de estar repartindo, junto com todos esses mestres aqui, Eu com 53, os outros mestres, todos mais velhos do que eu, E eu estou aqui no meio. É uma grande alegria, Porque nunca pensei, estar num momento tão aqui representando toda essa comunidade, Mas que no mesmo tempo a gente tem aquele ditado que diz, a gente está no lugar que Deus quer, não é onde a gente quer. Então, se é aqui o meu lugar hoje, vamos lá até o dia que ser, E depois, quando não estiver nesse lugar de presidenta, eu vou apoiar os próximos que vierem com o mesmo apego, afeto e gratidão, Eu acho, como ela falou ali, eu acho as comunidades quilombolas, a gente tem uma grande responsabilidade, de que
veio outros atrás de nós, né? E se a gente está aqui hoje lutando, porque alguém nos ensinou, né? Que alguém falou, isso é importante, e hoje a gente está aqui tentando mostrar para nossas crianças, nossos jovens, que a luta continua, né? E que não é fácil, e que nós como negros, né, na sociedade, a gente tem que lutar muito, né? Todo dia a gente tem que estar se reafirmando, né, como sociedade, porque senão a sociedade nos bane e aí a gente fica sem para onde ir, né? Então, eu acho que isso faz parte, né? Assim como nós viemos de um lugar diferente, que nós fomos trazidos, né? E hoje a gente tem que estar aqui nessa sociedade, mostrando que a gente está aqui e que um dia a gente chegou aqui, né? Hoje eu faço a faculdade e a gente olha em todas as matérias que tem, seja na agricultura, seja no assunto que for, a gente sempre olha todos os outros povos e o povo negro, ele caiu de paraquedas. Ele não tem data quando chegou, não sabe por que veio e para onde vai, né? Então, assim, às vezes eu me vejo sendo uma defensora, né, antirracista todo momento, não só no meio da sociedade em si, mas até na faculdade, às vezes eu tenho que, pensar o que eu tenho que defender, né? Não é só a matéria de geografia, história, português, mas também ali eu tenho que também me reafirmar como sociedade, né? A gente acha que, antes de entrar, a gente acha que é tão fácil, né? Mas quando a gente entra, a gente vê que não é bem assim, a gente tem muita luta, né? Eu estou recém no terceiro semestre, então eu tenho muitos ainda para lutar, né? E cada vez mais e mais. Mas vamos lá, né? E a sociedade, né? E como quilombo também, né? A gente tem muito também que lutar ainda, né? A gente não tem as terras e a gente sempre fala, né? Um negro sem terra não tem muito para onde ir, né? A gente tem um pouco de terra que está ali, mas não é o suficiente para se sustentar, né? Enquanto poucos têm muitos que não têm nada, né? Então, isso, hoje, a luta do território é uma luta constante, né? Então, hoje a gente tem na sociedade a luta do território, a luta da educação, saúde, políticas públicas, né? E a gente tem que estar lá. A gente sabe que tem direito, mas chegando na hora a gente sabe que chega na prefeitura, tem os seus direitos, mas na hora que a gente vai lá dizer, eu tenho esse direito, isso aqui, eles dizem, mas será, não sei o quê, e a gente tem que se reafirmar dizendo, eu sei meus direitos e eu tenho esses direitos, né? Então, a gente, né, tem que ser isso, porque se não for assim, a gente vai estar dizendo, tenho, aí um diz, não tem, tu volta para casa, tá, não tem, não tem, e vamos lá, e até um dia desencantar, onde é que estão os direitos da gente. Eles têm que saber, né, e se não sabem, eles que estudem, a gente também não nasceu sabendo, né, como a gente diz, que é um apagamento social, né, que é melhor que todo negro não aprenda a ler, escrever, saber os seus direitos, né, que daí, enquanto isso, tu não tem que se preocupar, discutindo com essas pessoas, né? Então, na medida que tu vai para a escola, que tu tenta, né, que seja 2 ou 3, esses 2 ou 3 incomodam muita gente, né? Então, eu acho que hoje é uma das coisas, né, que a gente precisa reafirmar todo dia. A gente tem o Kikumbi, né, na nossa comunidade, né, está um pouco desativado, mas a gente está tentando reorganizar para também chamar os mais jovens, porque também é uma questão, né, de que mais tarde também a gente não vai, se a gente deixar por conta, eles também, daqui a pouco, eles também não vão saber mais quais são as suas raízes, né, os jovens da própria comunidade, os jovens negros, porque muitos, né, acham que a questão da branquitude é o mais fácil, porque eu não sofro, porque não sei o quê, mas eu sempre penso, na medida que nasce uma criança na comunidade mais clara, que, né, os casais não são
Eles podem misturar as raças, né, as cores, mas que sempre tenha em mente que essa criança é negra, né? Por causa que quando a criança nasceu mais clara, a gente diz o quê? Então vou botar, tem lá a listinha lá básica, que a gente já sabe, e aí a gente coloca, branco. Só que mais tarde, na hora das cotas, o que acontece? As pessoas se lembram que tem uma avó, uma bisavó, que tem um pai, uma mãe que era preta. E aí até ele se dar conta que isso precisava estar no registro, que era bem mais fácil. Então, às vezes, eu sempre digo, quando eu faço palestra, eu sempre digo, né, que às vezes, em função do pai não querer que o seu filho sofra na sociedade, às vezes ele é o primeiro racista. Ele é o primeiro racista porque, na medida que ele tinha que defender esse filho, dizendo que o meu filho é negro, ele colocou branco para o filho não sofrer. Só que assim, na medida que o pai não conseguiu defender ele, quem vai defender essa criança mais tarde? Então, ele sofre duas vezes. E aí sofre o pai e sofre a criança mais tarde. Então, assim, eu acho que uma coisa que hoje os nossos colégios, nosso colégio, coisa assim, tinha que explicar muita coisa, né? Em primeiro lugar, contar a realidade de onde nós viemos, né? Eles falam que a gente vem da África, mas não falam por que a gente veio para cá. A história não é contada como se veio, por que veio, o que a gente veio fazer aqui, por que a gente está sempre pedindo, né, o chapéu pedindo, porque a gente não entra em qualquer lugar, né? E as pessoas, os mais jovens de hoje acham que é normal, né? Porque, para falar bem a verdade, os mais velhos também disseram que era normal isso, né? O negro vai fazer o trabalho mais braçal, não precisa estudar, porque para varrer não precisa estudo para fazer isso. Só que não, a gente é pessoa, a gente é humano, e a gente pode estar onde quiser, né? O lugar do negro é igual a todo mundo. Pode ser advogado, pode ser médico, pode ser doutores, né? O que quiser. Então, assim, a própria escola hoje, a gente tem que, né, ter, nós negros, estudar, né, fazer escola antirracista e voltar para dentro dessas escolas, dando palestra, conversando com professores, e até, às vezes, até com os próprios alunos, né? Porque o futuro da nossa nação está nas mãos das crianças e dos jovens. Os mais velhos não tem muito o que façam, não. Hoje, como diz, tu ir bater boca com uma pessoa mais velha sobre racismo, não tem. Tu vai te estressar, talvez tu vai ser preso e outras coisas. A criança, tu tem como conversar, explicar, desenhar, e aí a criança vai estar dizendo para o pai, chega cá, pai, nós estudamos hoje isso, falamos sobre aquilo, não sei o quê. E o pai não vai poder bater no filho, porque se ele bater, toda vez ele vai, né? E aí ele vai começar a entender que as coisas não são do jeito que eram lá atrás, e que se a gente quer ter uma sociedade mais justa, as coisas vão ter que melhorar muito, né? A gente está em torno de 1% e tem 99,9% para organizar a nossa sociedade. Eu acho que era mais ou menos isso, senão eu fico aqui a tarde inteira, eu estou meio... Obrigada, mestra Joelita, que bom saber que você está na faculdade. Olha aqui, vou botar tenência nessa universidade aí que você está, ensinar as pessoas lá. Vou passar direto para o mestre Faustino, por favor, mestre, sua palavra. Boa tarde a todos e a todas, né, nossas rainhas, professoras, o Richard, o nosso chefe do ensaio de promessa lá, o nosso rei de Congo, os demais companheiros lá que faz parte da Irmandade, a todo o grupo que está aqui presente, a professora Natiele, enfim, a todos. Este momento é para a gente ter este encontro e para falar um pouco da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, falar um pouco de racismo, falar um pouco do negro, que é o mais importante. Porque quando toca nessa palavra de falar do negro, né, a gente lembra muito o que a gente faz, né, que somos filhos de Nossa Senhora. Né? Eu sempre uso a dizer que nós vivemos sempre louvando para Nossa Senhora. O porquê? Porque ela é a protetora do povo negro. Ela é a nossa salvadora. A cada momento que nós estamos louvando por ela, a gente está se sentindo, como é que eu vou dizer, gratificado, está se sentindo forte, está se sentindo amoroso, está se sentindo, como é que eu vou dizer, fiel. Né? Porque, por exemplo, uma viagem como a gente fez, e vamos retornar daqui a pouco, vamos viajar, acho que dá 370 quilômetros, até a gente retornar à nossa cidade. Com certeza, quando eu sair no portão daquele colégio ali no carro, eu vou dizer, Nossa Senhora, estenda teu manto, nos cobre com teu manto, né? Para tudo correr tudo certo. Porque, por isso que quando a gente vai fazer, vamos pagar o ensaio de pagamento de promessa, são 12 horas. Imagina, gente, quer frio, né, quer calor, quer sono, quer doença, e eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Que Nossa Senhora, ela é a protetora do povo negro, porque eu tenho grandes provas com isso que aconteceu este ano comigo. A gente foi pagar um ensaio de pagamento de promessa, e eu disse para minha esposa, quando o chefe me avisou que a gente tinha que dançar o pagamento de promessa, eu disse para ela, eu vou ir, mas eu não vou ter condições. E aquilo foi mês de fevereiro, né? Foi mês de fevereiro, e eu não tinha condições para dançar, mas eu digo, Nossa Senhora vai me dar força que eu esteja lá presente com eles. Lá teve um dos nossos dançantes, que é o guia, porque eu sou contra guia, deu um problema com ele, e ele abandonou. Simplesmente ele abandonou o cap da Nossa Senhora e foi embora, e o chefe pediu para mim assumir. E eu acharia que eu não aguentaria, porque com certeza naquela noite eu acho que eu consumi uns 12 litros de água. Eu consumi. Desculpa, pessoal, né? Sou muito emocionado, mas no outro dia, pessoal, eu estava tão ruim que eu fui medir a minha diabetes, estava 510. Né? Estava 510. Mas ela me chamou e eu não deixei ela mal. Né? Eu cumpri a minha missão, está lá o meu chefe, os meus companheiros, né? Que cada volta que eu dava, eu tomava quase 1 litro de água. Né? Porque a minha diabetes estava 510 no outro dia. Né? E eu aguentei. Eu não comi, eu passei a noite toda sem comer, porque eu não comia, cara. Né? No outro dia, quando eu medi a minha diabetes, que o doutor disse para mim, seu Luiz, olha, coisa muito forte aconteceu com o senhor, porque o senhor podia ter parado seus rins, podia ter lhe dado um infarto, o senhor podia ter um caso de cegueira, né? Podia ter dado um derrame. Olha, o senhor é muito milagroso, né? Então, isso é uma prova. Por isso que quando ela nos chama, quando nós vamos pagar um ensaio de promessa, são 12 horas. A gente começa do entrar do sol e vai até o nascer do sol. E é como disse a nossa rainha ali, a gente não repete uma cantiga, porque nós temos as cantigas da entrada, né, a cantiga da janta, a gente tem as cantigas de uma parte que a gente faz uma espiritualidade, a gente tem as cantigas do terço,
a gente tem as cantigas do amanhecer e a gente tem as cantigas de quando a gente vai embora, né? E por quê? Hoje de manhã, quando a gente estava na oficina, eu conversava aqui com os alunos e eu dizia para eles, né, que esta força que a gente tem dos nossos ancestrais, que nós aprendemos, né, com nossos avós, com nossos bisavós, o que acontece? Isso aí são coisas que a gente aprendeu e guardou na mente, né? Isso já foi feito livro, já foi escrito livros, né, em jornais, tudo, mas o que acontece? Como é que há 200 anos, digamos, eles dançavam, né, louvavam a noite toda para Nossa Senhora, se eles não sabiam nem ler nem escrever, né? Aquilo ali era fé, né? A agenda deles, a escrita deles era na mente. Então, segundo nossos ancestrais falam, que as cantigas de ensaio eram mais de 2.000 cantigas. Nem eu que danço ensaio há 50 anos, não sei todas as cantigas do ensaio de pagamento de promessa. E por isso que quando ela nos chama, né, quando o tambor bate, geralmente quando a gente vai cantar sem o tambor, eu não sei muita coisa, não sei mesmo, né? Mas quando eu me concentro que o nosso tamboreiro começa, a minha mente começa a ler, e aquilo vai indo, e a gente se concentra, e são 12 horas de fé, né? De louvor por ela, para vocês verem a importância, o que é o ensaio de pagamento de promessa e o que é a Nossa Senhora, né? Quando, né, ela fala, né, que os filhos, né, são entregues à Nossa Senhora, porque nós se sentimos fortalecidos, nós se sentimos grandes com as bênçãos de Nossa Senhora, né? A gente se sente, se eu tiver com frio, né, eu digo, minha mãe, me estenda teu manto, né, para me aquecer, porque quando nós vamos, eu dizia para eles que toda a igreja, todo templo, seja o adventista, seja o evangélico, seja a igreja católica, tem o seu templo, tem a sua igreja. A gente não tem, nós não temos, né? Nós não temos. Por isso que, se ser preciso, nós viajamos 370 quilômetros, mas se precisar, se alguém fazer uma promessa, num pagamento de promessa, fazer um pedido para Nossa Senhora e ser alcançado, se precisar viajar 1.000 quilômetros, a gente vai. Se tiver que ser a pé, de carreta de boi, do jeito que for, a gente vai ir. A gente vai dar todo o esforço para chegar até lá, e esta pessoa, por quê? Porque essa pessoa ela fez este voto, e este voto só vai ser aceito se nós lá dançar, entendeu? Se nós ir lá dançar, se nós não ir, não vai ser aceito, entendeu? Ela fez este pedido para Nossa Senhora. Então, por exemplo, se alguém aqui em Cachoeira do Sul ir fazer uma faculdade, que a gente já pagou várias promessas de ensaio das pessoas que estão na faculdade, e pede e faz este voto para Nossa Senhora, se passar na prova, né, a gente vai lá e para fazer o pagamento de promessa. Então, se alguém fazer um ensaio de pagamento de promessa aqui em Cachoeira, por exemplo, se já fez e nos chamar nós daqui há 4 dias, 5 dias, a gente vai estar lá, né? Hoje de manhã, a professora Tati me ligava lá de Tavares, lá da minha cidade, para amanhã, eu estou com um projeto na escola, fazer um dia de campo, vou ter que ir no Quilombo, né? Fazer um dia de campo com os alunos. Então, a primeira coisa, quando eu confirmei com ela, eu pensei, pedi para Nossa Senhora, minha mãe, me ajude, porque eu não sei que horas eu vou sair daqui e não sei que condições eu vou chegar essa noite lá para ter condições de ir lá trabalhar com essas crianças, né? O porquê que eu digo me ajude?
Porque, gente, eu no meu corpo, eu já fiz 7 cirurgias, entendeu? Eu já fiz 7 cirurgias no meu corpo e tive um infarto aos 48 anos. Então, vocês imaginam eu agora sentar no carro e viajar os 370 quilômetros para amanhã eu estar com essas condições. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ela, né? Então, é pedir para ela, né? Por quê? Porque ela é a nossa protetora, ela é a protetora do povo negro, né? Foi Maria, né, que carregou Jesus nos braços. Foi Maria que fugia, enquanto ela estava fugindo com Jesus, que o bicho aquele, não vou dizer o nome, né, queria liquidar Jesus, não queria que ele vivesse, porque sabia que ele ia perder essa guerra, né? Quando Maria tinha as suas pegadas pela areia, quando a pombinha dourada vinha e ciscava, e a Nossa Senhora correndo, e ela ciscando, e ele vinha correndo, chegava ali, ele se perdia, e ela voava, e aí ele dizia, eu vou te matar, e ela voava, pousava nos galhos de árvores, e aí a Nossa Senhora continuava correndo, e aonde foi salva, né? Aonde ela conseguiu a chegar com seu filho, aonde ela chegou com o nosso Salvador. Então, esse é a importância do ensaio de promessa, que a gente não mede esforços para dançar às 12 horas de louvor, sem repetir uma cantiga, e dentro do ensaio de pagamento de promessa não se repete, por quê? Porque tem vários momentos de várias cantigas, né? Tem a cantiga da janta, tem a cantiga do rei de Congo, tem, assim, ó, muita coisa que só vocês assistindo uma noite de ensaio, aqueles que não conhecem, para saber e para poder entender melhor o que é o pagamento de promessa, o que a gente louva a estes anos todos, né? Quando ela falava do tambor ali, o nosso tambor, aquele tambor lá, ó, tranquilamente, ele deve de ter o quê? Uns quantos anos? 100, 200 anos, entendeu? 200 anos, está lá, ó, mesma idade da Santinha, entendeu? E este tambor, ali, o meu avô, o meu pai, o pai de Jorge, talvez o teu avô, né, Jorge? Né, o Pelé, o nosso primeiro rei de Congo, que foi o seu Pedro Marcela, que morreu com 104 anos, foi dançado com ele. E ele ainda não está ali, para vocês verem a valorização, quando você falava do tambor, a importância, né? Eu não vou me alongar muito, porque o tempo corre, tem mais gente, né? O Richard está aqui só me... tá? Então, obrigado pelas palavras. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se dispõe, tá, pessoal? Pessoal, muito obrigada aos mestres. Eu vou explicar agora o que eu agradeço a quem está aqui ainda, a juventude, as pessoas queridas. Nós vamos procurar agora amarrar para também finalizar com chave de ouro. Eu pedi licença aqui, eu vou fazer uma costura só para aproveitar essas falas dos mestres. Aí o Richard vai fazer uma pequena fala, e aí a professora Lair, que é essa mestra aqui, vai terminar com chave de ouro, e nós vamos embora com toda essa energia. Então, eu só queria mencionar, né, as mestras, e o mestre trouxeram tantas coisas lindas, né? Mas queria dizer que a gente sempre pensa, eu sou professora de música, né? Que a música, as artes, né? Uma coisa assim, sem muita dificuldade ou sem muita densidade, né? Mas quero chamar a atenção o quanto, inclusive a gente chama de tradições performáticas,
né, afro-brasileiras, porque elas são mais do que música, elas são dança, elas são devoção, né? Elas são ritual, elas têm tambores, elas têm palavra, né? Então, essas tradições, tem o professor José Carlos Gomes dos Anjos, sociólogo da URGS, que ele fala que o primeiro território conquistado pelas pessoas negras, infelizmente, né, essa tragédia da escravização, essa coisa horrorosa, mas o primeiro território conquistado foi o próprio corpo. Então, esse corpo, quando dança, quando canta, quando cantava, quando a gente ainda estava nesse momento de senzalas, era a subversão, era a resistência, era a força, né? E lá no Moçambique, todo ano, eu estou arrepiada já, que eu me emociono, porque quando o Moçambique está na rua, não tem a igreja, não tem a terra, às vezes não tem ainda o documento da terra, do quilombo reconhecido, mas quando o Moçambique está na rua, aquela rua onde a voz alcança é território moçambiqueiro, é território promesseiro, né? Onde a voz vai, onde o tambor chega. E aí eu adoro quando os capitães de espada trancam a rua e os carros têm que ficar parados para passar o Moçambique. Eu acho aquilo ali a maravilha total. Hoje tivemos que parar os carros várias vezes para fazer o caminho, para saber os territórios negros da cidade. Então, eu queria falar a importância das musicalidades, da arte, das tradições para essa relação com o território, né? Foi muitas vezes o território cantado que provou que aquele lugar era quilombola, né? Essa tradição do Moçambique que remonta ao século XIX, que remonta às vezes ao século XVIII, tem 200 anos o tambor, é que vai dizer, quando alguém vai lá e quer dizer, não, mas não, você não estava aqui, não, a gente estava aqui, esse tambor tem 200 anos. E aí queria falar do tambor, né? Tem um documentário lindo chamado O Grande Tambor, que fala que o tambor é isso, é uma entidade. Aqui possivelmente tem as pessoas que tocaram esses tambores, estão junto, né, Mestra Preta? É como tu contaste lindamente do tamboreiro que tocou para 3 rainhas. Olha isso, gente, essas pessoas estão, a ancestralidade, né, estão junto aqui. Então, essa importância, né? E dizer que o Rio Grande do Sul havia, né, nessa pesquisa que eu conheci vários lugares, hoje a gente tem esses 3 grupos ativos, mas agora 4, que Cachoeira está, né, recuperando, mas a gente chamou de uma rede de congadas, porque tinha em Pelotas, porque tinha em Rio Pardo, tinha em Cachoeira, e se a gente continuasse o Rio Jacuí adentro, ia ter mais. Né? Por quê? Porque essas congadas, né, que tem o rei, que tem a rainha, eram a forma, inclusive, de saúde. Né? O mestre falou muito. Aí não tinha SUS, né, gente? Vamos falar real. Quem é que curava? Eram as ervas, eram as mães, né? Eram as idosas, né? E às vezes misturava, então, a religião afro-católica, como nós estamos aqui vendo, com as religiões afro de origem Jeje-Nagô, né? Os iorubás, também o batuque aqui. Então, é um momento assim que mistura. Essa aqui a gente fala que é uma tradição banto, né? Tem um tipo de tambor, né? Tem essa tradição ligada também ao catolicismo popular, mas a música também era cura, a devoção como cura. Como é que eu me curo, né, mestre? Eu me curo com a minha devoção. Não tem médico nessa hora, lá no Rincão dos Negros, lá na comunidade quilombola. Não tem médico lá. Quem é que ia fazer o parto, né, Preta? É tua mãe e tantas pessoas lá no Morro Alto. Né? Então, eu queria dizer isso dessa rede, dessa pujança, dessa rede quilombola, dessa rede de congadas, que, por exemplo, em lugares como Minas Gerais, se vocês olharem lá, congadas de Minas Gerais, vão ver vários grupos que continuam, porque essa tradição ficou fortalecida lá. Porque, infelizmente, vamos falar real, nosso estado aqui é mais racista, né? O racismo está por aí, mas aqui no Rio Grande do Sul, essa negação de que quem estava aqui eram as comunidades indígenas, que depois vieram as comunidades negras nessa condição de escravizadas, mas que, como disse maravilhosamente a professora Lair hoje, mostrando a beleza do Chateau, mostrando a beleza do Paço Municipal, a beleza da Catedral, quem levantou aquelas obras pensadas por pessoas brancas foram mãos negras. Então, a professora Lair, eu achei lindo que ela disse, esse Paço Municipal é negro.
E eu fui muito feliz. A minha irmã arquiteta ali, acho que agora também vai ficar assim, muito feliz, explodindo a cabeça. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Mestra Preta, Joelita, Mestre Faustino. Eu não vou mais falar por hoje, agradecer muito esse evento, um evento importante de fortalecer. Espero que a gente faça de novo o ano que vem, com mais força. Podemos ir para outros lugares também. A Mestra Preta quer falar, depois o Richard, depois a professora Lair, e a gente encerra, porque o pessoal tem que pegar a estrada, 370 quilômetros, né? Então, gente, muito obrigada mesmo, parabéns, Nathalie, parabéns para todo mundo que está na produção, arrasaram, e isso aqui é um sonho coletivo que a gente, pessoas brancas, temos que ajudar a construir, né, para ajudar essa sociedade. Muito obrigada. Boa tarde a todos, todas, todos. Serei bem rápido aqui, bem breve. Agradecer a todos, pedir licença à Rainha Ginga, comunidade do Quicumbi de Tavares, mestre Faustino, a minha professora Lair, aí também por todo o trabalho de pesquisa documental, aqui do período que eu fiz a pesquisa também para o livro Sopapuriqui, eu fui pesquisar sobre a Negra Josefa, né? A Nathalie me passou o contato, ela me passou uns textos. Alegria estar junto com a Luciana Praz. A Luciana era ritmista dos Bambas, na época eu era ritmista nos Imperadores do Samba. Éramos adversários, mas não inimigos. Ela lá com o mestre Estevão, né? O Estevão e eu com o Neri Caveira, sendo gravador. E já o trabalho dela de mestrado, né, nas escolas de samba me impressionou bastante. Depois li o trabalho dela também do doutorado. A partir do trabalho dela, pude lá começar a visitar lá também a comunidade de Osório, onde conheci o professor Oswaldir, também um grande pesquisador, também importantíssimo dentro dessa perspectiva, né, de a gente pensar o Moçambique na sua singularidade. E depois tive a alegria também de ter a Luciana como na minha banca de doutorado. Né? Então, para mim, a minha fala muito breve, né? Acho que a gente falou bastante aqui de uma série de coisas. E eu acho que o aspecto mais importante, para mim, me parece pelo menos, é essa perspectiva de a gente olhar para esses instrumentos aqui, né? Muito mais do que instrumentos musicais, né? A gente pensar que eles são também artefatos políticos, já que eles atestam a presença negra num estado que costumeiramente se coloca como a Europa do Brasil, e esses tambores mostram que a gente também é a África do Brasil, né? Isso não é pouco, num lugar onde as pessoas se orgulham pelo sobrenome alemão, italiano, e sim, elas devem se orgulhar disso, mas eu acho importante também que a gente possa pensar também, né, nessa herança banto de Congo, Moçambique, Angola, né, e nessa herança iorubá também da Nigéria, do Benin, da Omé, Togo, Costa do Marfim, né, essa África iorubá e essa África banto, que trouxeram tantas coisas para a gente e, do meu ponto de vista, né, uma das principais né, essa riqueza dos tambores, né? A gente tem tambores de diferentes modos na diáspora, né, nas Américas, né, e aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem essa peculiaridade, né, de ter os tambores também das congadas junto com o tambor supapo. E muitas vezes se fala, né, de que quando a gente quer dar um elogio, né, mas isso é uma universidade, né, isso é uma biblioteca, isso é um museu, né, esses tambores poderiam até a gente dizer que é isso, né, mas eu acho que talvez o termo mais apropriado, esses tambores são um aquilombamento, né, e um aquilombamento ele contém tudo isso, ele tem uma memória também e sobretudo uma memória de resistência, né, e se a gente pensar na história dos povos originários, assim como na presença negra, que veio escravizada para esse continente e construiu a pujança econômica, me parece que a gente adentrar nesse lugar através da perspectiva dos tambores e pensar que esses tambores, eles são, sim, portadores de epistemologias, né, epistemologias afro-africanas, segundo Lélia Gonzalez. Esses tambores falam a língua portuguesa, eles não falam a língua portuguesa do tronco ibérico, eles falam a língua portuguesa. E eu acho que é muito importante de a gente pensar nessa dimensão e pensar nisso através das poéticas. Venho conversando com o Oswaldir já há algum tempo sobre a perspectiva da Leda Maria Martins, né, pesquisadora de Minas Gerais, que chama os cânticos esses das congadas de Minas Gerais, chama de canto-poemas. Né? O Oswaldir diz que no Rio Grande do Sul, sobretudo no Moçambique,
né? Talvez o termo canto-poemas não seja o termo mais apropriado, em função de que o Moçambique, segundo a sua visão, né, tem a sua especificidade, tem a sua peculiaridade, né? Mais do que as nomenclaturas, né, a gente pensar também nas poéticas que estão, por exemplo, em torno dos tambores da matriz iorubá, toda a poética dos oriquis, que a gente conversava um pouco juntos ali no ônibus hoje, né, pensar a riqueza dessa poética dos oriquis, tão desconhecida para nós brasileiros, e ao mesmo tempo viva ainda hoje no século XXI, nos terreiros de batuque de nação Jeje, nos terreiros de batuque de nação Ijexá, nos terreiros de batuque Oió, Ijexá e também na nação Cabinda, né? Então, os cânticos que se cantam em torno dos tambores, eles estão falando sobre nós como brasileiros. Fiz a minha formação no curso de letras na URGS, fiz o meu mestrado na URGS, fiz o doutorado, isso mais do que querer receber elogios por isso. Menciono isso em função de que ao longo desse período não tive aulas sobre as poéticas americanas, ou sobre as poéticas africanas, ou sobre as poéticas brasileiras ligadas aos tambores. Eu acho que isso é uma lacuna que a gente precisa pensar urgentemente, porque também uma forma de enfrentamento ao racismo é a educação antirracista. Estamos num lugar que uma escola, né, um lugar apropriado para a gente pensar isso, né, e deixo como dica, né, procurem adentrar nas histórias desses tambores, como a Preta mesmo colocou, o modo como o mestre Faustino lá lida com esse tambor, com a sua ciência, com a sua sabedoria, com a perspectiva de que ali há um saber ancestral de uma comunidade que se manifesta através de um tambor. O tambor é um contador de histórias, o tambor é um griot, né? E como um griot, a gente tem que ouvir a voz dele. Mais do que a voz que sai dali, que pode ser uma batida musical, que pode ser uma célula, ele tem uma história, ele tem uma historicidade, e ele tem uma territorialidade. Então, quando a gente está tocando esses tambores, e nós aqui como artistas, que estamos reverenciando essa tradição negra, a gente está procurando dar voz a esses tambores e trazendo parte dessas poéticas que chegaram até nós através desses mestres que são os reais mantenedores dessa cultura negra do estado do Rio Grande do Sul. Tá bom? Prestem atenção nos tambores, acompanhem eles. Agradeço de coração a Nathalie por mais uma vez fazer esse baita evento. Agradeço também aos tamboreiros, ao meu super time de tamboreiros que, como eu disse para eles, né, o tambor chamou eles e eles aceitaram o convite, né, para a gente vir aqui e fazer uma manifestação estética, né, com todo o respeito, né, ao que a Preta colocou. A gente concorda plenamente. Nós não somos criados na comunidade do Moçambique, nós não somos criados na comunidade do Quicumbi, mas nós somos sim pessoas que reverenciam, né, essa sabedoria negra que está presente junto a esses tambores. Tá bom? Muito obrigado, graças, e me despeço perguntando para vocês, também pedindo máxima atenção, já que estando na escola, né, tudo isso que a gente falou aqui vai cair na prova. Tá bom? Licença e permissão a quem devo pedir licença e permissão. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, de olhar e caridade tão divina, derrama sobre nós a tua luz e a todos vem mostrar o teu Jesus e ensina o teu povo a caminhar em paz. Esse dia, essa tarde, esse evento só confirmou para mim o grande legado, a história fascinante e encantadora de um povo que está aí há mais de 400 anos
e que, apesar da ausência da tinta, carrega forte a alma e a consciência negra. Impossível retirar. Não viemos porque queremos vir, nem podemos trazer registro nenhum. Fomos arrancados, trazidos, sequestrados à força. Entretanto, algo nos trouxe. Alguém que tinha um olhar para além das nossas possibilidades de ver. E nessa presença de 400 anos, a gente conseguiu marcar na paleta a nação brasileira, de ponta a ponta. Uns com a tinta e outros com as marcas étnicas. Clarearam as peles com a miscigenação de 400 anos de caldeamento. Mas a marca da etnia negra ficou marcada. Pele negra, sim, mas gengiva roxa. Pele negra, sim, mas cabelo amarelo e agarrado carapinha, espiralado, para não negar a raça. Pele branca, sim, mas beiço grande. Pele branca, sim, mas nariz chato. Pele branca, sim, e nos dias de frio na pampa gaúcha, o fio da canela branqueia, mostrando a ancestralidade negra. Por 400 anos marcamos na paleta, na língua, na fala, na cozinha, cultura negra. Ai, professora, não sei como é que a senhora vai falar aqui no município de Sério sobre consciência negra. Não temos negros aqui. Se preocupe não, diretora. A senhora não tem visibilidade material de negros, mas a cultura negra que está. Porque em Sério se come rabada, se come mocotó, se come feijoada. Isso é legado negro nos alemães. Em Sério se fala em caçamba, se fala em caçula. Legado negro, professora. Então a senhora não tem a presença física dos negros, mas a senhora come cultura negra todo dia, meus alemães. Vocês saboreiam, vestem, cantam, dizem, se movem como cultura negra. E vou dar um passeio na cidade ligeirinho para encontrar a minha ancestralidade negra. Mas não deu outra, turma. Não cheguei a caminhar 2 quadras. Lá estava a segurança sentada na frente do portão. Me engana que eu gosto. A espada de São Jorge quebra tudo, a ruda e a guiné na porta da casa, da lemoada toda. Ancestralidade negra. Então, tenhamos medo, não. Está escrito, não está escrito, não interessa. Está marcado na paleta para sempre. E vai nos acompanhar até a eternidade. E os nossos ancestrais felizes da vida. Valeu a pena, sim, fazer a travessia do Atlântico. Não foi perdido. Nada foi perdido. E a nação brasileira tem algo que tão somente ela tem no planeta Terra. Esse caldeamento. Isso há de ser ainda o legado desse país. Eu não estarei mais aqui para ver. Mas lá da eternidade, no meio das margaridas, vou dar muita risada, olhando para a terra, porque vai ser uma beleza, porque só nós temos esse caldeamento. Nos grandes eventos globais esportivos, vão chamando os continentes, os países, e quando chama a América Latina e chama o Brasil, lá vem ela, morena e trigueira como ela só, indiada, negrada, branca e negra, e lá vai. Isso é um legado só nosso. E a hora que a nação brasileira apropriar-se disso, há de ser uma ferramenta para a libertação, para a construção de uma sociedade justa, igualitária e fraterna que a gente sonha. E há de chegar o Quilombo Páscoa para nós. E nós vamos dar muita risada, muitas alegrias. É a vida que a gente tem que celebrar. Muito obrigada. Para mim foi uma aula hoje. Aprendi um monte. Eu agradeço a aula que eu tive. Aprendi. Obrigada, gente. Pelo visto vai ter tambor para fechar. Estamos agradecendo a todos. Emocionante esse dia. Muito obrigada. Estou, assim, declarando encerrada a sessão da roda, mas o tambor vai estar batendo e vai repinicando. Eu achei que a Preta ia cantar aquele canto, mestra, do Lado Gentil. Olha aqui, ensina para o pessoal. Lá no Gentil, lá em nossas terras, lá no Gentil, lá em nossas terras, aonde nasce o sol e a lua também. Aonde nasce o sol e a lua também. Vamos lá, gente. Vamos lá. No Gentil, lá em nossas terras,
lá no gentil, lá em nossas terras, aonde nasce o sol e a lua também. Aonde nasce o sol e a lua também. Lá no gentil, lá em nossas terras, lá no gentil, lá em nossas terras, aonde nasce o sol e a lua também. Aonde nasce o sol e a lua também. Como a professora pegou e falou, nós viemos de lá, nós fomos arrancados. Lá nós éramos reis, lá nós éramos rainhas. E atravessar o oceano não foi fácil. E essa música fala como nós chegamos aqui. Lá onde nascia o sol, a lua também. Lá no gentil, lá em nossas terras, lá no gentil, lá em nossas terras, aonde nasce o sol e a lua também. Onde nasce o sol e a lua também. Lá no gentil, lá em nossas terras, lá no gentil, lá em nossas terras, aonde nasce o sol e a lua também. Aonde nasce o sol e a lua também. Aí eu queria fazer um convite para a nossa festa da consciência negra, que aqui no litoral médio ali, a gente faz os fóruns nas comunidades quilombolas, e aí cada ano um faz de Morro Alto até São José do Norte, cada ano uma comunidade faz a festa do Dia da Consciência Negra. Então a nossa festa, este ano sobrou para nós fazer a festa. Então eu quero deixar o convite a todos e a todas para a nossa festa no Quilombo Vovô Virgilino Tavares Capororoca, no dia 23 de novembro, tá? A gente lá vai ter a apresentação do grupo teatral Raízes Culturais, que é a história do pagamento de promessa pagada, contada em forma de teatro, que eu faço com os grupos de jovem. Vai ter o ensaio de pagamento de promessa, vai ter os ternos natalinos e o encerramento com o grupo Nobre Tamboreiro, tá? Então, estão todos convidados, e aí o Richard, a professora aqui em Cachoeira, tem o meu contato, quem quiser ir, quem quiser saber melhor informação, é só entrar em contato com eles e me ligarem que a gente passa melhores informações, tá? E agora a gente vai fazer
a despedida do ensaio e vamos, a hora que a gente fazer a despedida, pedir que vocês acompanhem nós até a saída, tá? Seria isso.